Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi de semana? Semana, né? Foi abençoada aí por Deus. E espero que sim. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenha sido uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. É isso, né? Mesmo que não tenha sido, nós temos que dizer que tudo vai bem. É verdade. Porque se você tá respirando, já foi abençoado. Já foi Você abençoado? não acha? Sim, tendo saúde, né? Só o fato de estarmos aqui na presença já é bênção de Deus. Porque Ele te deu uma outra chance. É isso. Todo o seu levantar é uma chance, né? Sempre temos que ter um coração grato a Deus por todas as coisas. É verdade, amiga. Bom, hoje eu quero falar a importância da oração. Todos nós sabemos que a oração é importante. Lógico que é um caminho direto ao Pai, é uma intimidade que precisamos... É o nosso combustível. É, que precisamos ter. Só que eu quero falar um versículo da Bíblia, sobre o poder que teve exatamente nessa batalha, né? Que a oração fez, que Deus estava presente e que Deus fez, né? Olha, tá em 2 Crônicas. A gente não vai ler, né, amiga? Porque para não se estender, mas vocês podem pegar aí a sua Bíblia e estudar sobre isso. Vocês vão ver que é tremendo. Em 2 Crônicas, capítulo 17 a 21, vai falar do rei Josafá, amiga. O rei Josafá, ele foi o 4º rei de Judá. E esse rei, amiga, ele comandou ali 25 anos, numa época bem difícil, porque o rei estava sendo dividido entre 2 reis em Israel. Então foi uma época bem complicada ali para ele estar reinando, porque é justamente nessa época que Israel era dividido em 2 reinos. Então não é fácil. Não. Mas para você ver, a luta era grande, mas ele era um homem, tinha o temor de Deus, o Josafá. Então ele era filho de Asa, né? De Asa. Depois vocês vão ler tudo aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Um homem temente a Deus. Ele tinha um reinado próspero. Por que ele tinha um reinado próspero? Porque seria um homem temente a Deus, ele confiava a Deus e Deus fazia. Então vai ter um reinado próximo. Vira essa chave. Você vai ser próximo. Se você é temente a Deus, você vai ser próximo, né? Porque Deus é isto. Então, ele foi um homem que destruiu vários altares idólatras, amiga. Ele era aquele homem que reinava destruindo a idolatria. Ele mandava... Trazendo a presença de Deus mesmo, né? Isso, e ele mandava os levitas na cidade para evangelizar. Foi tremendo o reinado dele. Só que ele teve erro, gente. Como qualquer uma pessoa normal, com certeza, né? Nós temos falhas. Todos temos. Mas ele era perfeitamente a Deus, reinado próximo, mas ele também teve falha porque ele era ser humano, né? Sim. E qual que foi o maior erro dele? Ele foi fazer uma aliança com o rei Acabe. O rei Acabe, ele era o rei de Israel, certo? Então, quantas vezes, amiga, fazemos aliança com pessoas erradas? Sim. Né? Quantas vezes? Isso nos custa. Tem um preço. Tem um preço. Né? Então, mas ele temente a Deus, sim. Mas a gente tem nossos momentos de falha, como todo mundo. Então, ele fez essa aliança errada, sabe? E esse rei Acabe, gente, ele era um conhecido por perseguir profetas de Deus. Olha que aliança, olha que pulo errado. Aliança maligna. Olha que pulo errado. Sim. Se ele é temente a Deus, ele vai fazer aliança com uma pessoa que persegue. Olha que loucura isso, gente. Não é uma loucura isso? Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Nós estamos vivendo um tempo em que estar junto com o pecado não tem nada a ver. É isso mesmo. Tem nada a ver. A pessoa ali não segue Jesus. Está na prática errada. Mas não tem nada a ver. Fala, eu sigo, mas não tem nada a ver. Aí um exemplo claro do perigo mesmo. do nada a ver. É verdade. Olha o perigo de andar com pessoas que não professam e não seguem os mesmos princípios que nós. E pior,
O rei Acabe, que ele fez aliança, ele estava debaixo, amiga, da maldição de Deus. Tinha mais essa, gente. Sabe que você está debaixo de uma maldição de Deus? Meu Deus, eu vou... Olha, eu tenho que fugir disso, porque não deve ser fácil, não. Você está debaixo de uma maldição de Deus, né? Essa semana eu estava até conversando com meu esposo sobre um assunto, né, que contradiz os princípios de Deus. E eu até ainda disse para ele que, assim, ficou... O amor, a base amor, está sendo muleta para deixar o pecado passar batido. Ah, porque eu amo a Vanessa. Porque eu amo fulano que está na prática errônea, fora dos princípios, mas eu amo. Então eu continuo caminhando junto, eu amo. Porque Jesus é amor, porque Jesus amou. Uhum. E aí eu disse assim pro meu esposo, então, só que as pessoas se esquecem que Jesus, ele amou. Todos. Sim. Mas todos, vocês podem pegar a Bíblia. Pode pegar, gente. Me mostra um único pecador que Deus pegou, que Jesus pegou lá para conversar, que ele disse assim: eu te amo do jeito que você tá. Não. Não existe. Ele disse: eu te amo, mas vá e não peques mais. Sim. Eu te amo. Os seus pecados estão perdoados. Segue-me. Mas também... Existe uma condição aí. Ó, eu quero só fazer um parênteses. O pecado está perdoado. Mas não significa que eles não vão ser pagos. Sim. Né? Tem as a conta vai chegar. A conta chega. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto muito de falar e sempre falo da história de Davi. Ele se arrependeu, ele foi perdoado, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele colheu frutos do pecado. Sansão colheu frutos do erro. Sim. Então, nenhum momento Jesus dá a condição: eu te amo, continua nessa prática. Não. Com certeza. Ele realmente ama, mas existe uma condição em todas as vezes que Jesus confrontou o pecador. Vai, não peques mais, a mulher adúltera. Eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Não continue na mesma prática. E engraçado. Então essa história de, por amor eu continuo com a pessoa, por amor eu continuo. Não, isso é muleta. Porque Jesus, ele foi amor sim, mas ele foi certo e justo. E todas as vezes que ele impôs, que ele propagou o amor, existe uma condição para esse amor. A pessoa precisou ter mudança. Sim, então é isso que eu ia falar. Sobre o que você falou aí sobre a mulher adúltera. Pode ver que Jesus falou, vai, não pecas mais. Mas só que as pessoas, ela foi falar isso, né? Para as outras pessoas, lembra? Tá na Bíblia aí, né? E diz que o rosto dela era diferente. O modo de falar foi diferente. Então, foi uma... transformação de dentro genuína, para fora. de verdade. Então, teve mudança mesmo. Teve. Outro exemplo grandioso, Paulo, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, quando ele se encontra genuinamente, de uma forma sobrenatural, com o Espírito Santo de Deus ali na caminhada, ele muda da água para o vinho, ele passa de perseguidor a defensor e pregador do evangelho, de uma forma assim sobrenatural. Então não tem como, por mais que haja amor, existe sim, tem que ter uma transformação. E vencer o pecado tem que ser uma escolha. E não tem como você ter esse encontro e não mudar. E se você não mudou, é porque você realmente não teve. E aí, as práticas, vamos voltar para o texto de Josafá. Olha o perigo de uma aliança errada. Olha o perigo. Verdade, tem que tomar muito cuidado. De caminhar com quem não profere os mesmos princípios que você. Então, essa história de amor, porque eu amo, porque eu vou... Porque é uma muleta, né? É uma como muleta. você falou, né? Porque isso é muito perigoso. Sim. E aí, gente, o rei Josafá, ele foi informado, amiga, que estava vindo um exército para atacar Judá. E aí eu fico pensando, né? O exército era, 3 vezes maior que ele tinha ali. Num caso desse, o que você fazeria? Acho que eu ia sair fugida. Aí eu já ia desesperar. Falei, meu Deus, vamos comprar ela, vamos não sei o que.
levanta acampamento e vamos embora. Um foge, o outro já prepara as suas mãos mesmo, com a sua força, né? Com arma, com isso, com aquilo. Enfim, sabe o que ele fez? Ele convocou todos o exército dele para estar orando. Olha isso, gente. Olha a chave. Então, quantas vezes a gente não é surpreendido? Vamos voltar aqui nessa surpreendido com um luto. Quantas vezes a gente não é surpreendido com um medo? Quantas vezes a gente não é surpreendido com uma tempestade? Uma perseguição. Uma frustração. Às vezes, vamos em espiritual, a gente não é atacado, principados e potestades, não é nem da pessoa, né? Vem espiritual querendo nos paralisar. É isso. Né? Porque o medo veio para isso. Quando ele se formou, ele poderia correr, ele poderia paralisar, ou vou jogar toalha branca, já estou perdido. Mas ele fez uma reação que poucas pessoas fazem, é confiar e orar. Porque às vezes, na hora da frustração, do medo, a gente quer abrir a armadura nossa. Nós se defender, esquecendo que o único que pode consolar num luto, o único que pode vencer a batalha é ele. É ele. E como você faz? Pedindo, clamando, né? Cara no pó. É isso. Não é verdade? E mesmo Josafá fez uma escolha errada, uma aliança errada, mas ele reconheceu o senhorio do Senhor e ele foi buscar. Sim, é isto. E Deus deixou ele sem resposta, amiga? Não, Deus é fiel, né? Vamos lá, Deus é fiel. Mesmo quando nós não merecemos. Mas ele conheceu o coração dele. Sim. Né? Deus conhece o seu coração, né? Então, se tá nele, mesmo que a gente erra, ainda ele tá com você, porque a gente é falho, né? Sim. E Deus sabe, mas só que Deus conhece o nosso coração. É isso. E isso é muito importante. Então, ele foi o quê? Buscar Deus em oração, jejum, e convocou, né, todos os exércitos dele para estar fazendo a mesma. Aí eu fico imaginando, né? Eu acho que eu tremia da base. Eu acho que eu não conseguia nem orar. Acho que eu tava lá orando, mas pensando, tá vindo. Né? Eu imagino que já desespero. Era. Já era. Sou uma formiguinha perto. Mas, gente, agora, além da oração, eu quero enfatizar aqui também o poder da adoração. São duas armas potentes que Deus nos deu. Sabe? Duas armas, assim, fala que é letal. Porque não é só a oração, mas a adoração também, amiga. Sim. Porque às vezes, como tá tudo difícil, você continua adorando. Tirando a murmuração da sua vida, isso, né? vai mover o céu a favor de você. Favor. Vai mover em favor da sua família, de você. Continua adorando, mesmo tá difícil, continua, porque é uma arma muito forte, muito, né? Sim. Então, e aí, quando ele estava orando, Josafá, o exército, levantou um levita. Um levita. O nome dele é Jaziel. E Deus usou esse levita para falar: não temas e não se assustais devido à grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas sim de Deus. Aleluia. Olha que tremendo. Tremendo. Meu Deus, pensou? Deus já confortando ali o coração de todos. E já tomando a frente da batalha. Tomando a frente da batalha. Que é dele, não é de vocês, né? Não é nossa. No dia seguinte, Josafá levantou para ir em direção ao exército. Aí eu imaginei, né? Imagina, agora ele vai com as armas, vai pegar aquelas espadas, né? Tudo que precisa, né? Não, amiga. Ele colocou levitas cantando na frente, louvando ao Senhor, e o exército atrás. E foi. Olha que loucura isso, gente. Isso que é confiança e fé, né?
Isso que é Bom, confiança e apesar fé. que Deus já tinha entregado a palavra. Sim, E só basta mas- confiar, né? E os Mas- Tomé da vida? Tem também, né? Nós somos falhos, tem também. E a Bíblia nos diz lá, né, em 2 Crônicas, se você for ler, você vai ver, que Deus causou uma confusão. Deus causou uma confusão entre os inimigos e eles começaram, os inimigos, lutar entre eles. Olha que loucura isso, gente. Eu fiquei assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso isso. Quem imaginava que o inimigo vai guerrear entre eles? Entre eles. Aí eu fiquei imaginando, falei assim, gente, isso é tremendo. Então, os levitas adorando a Deus, e Deus fez isso. E eu fico imaginando assim, olha o mundo espiritual, né? Como é real, forte. Deus é tremendo quando a gente usa essa arma, oração e adoração. É isso. Então nunca deixe de adorar, de orar, porque essa é a nossa arma. Sim. Nos momentos difíceis. E mesmo se não está no momento difícil, continua usando, porque é o estoque, como a gente tinha Sim. falado, né, amiga? E a palavra fala, né, que as lutas não são nossas, é dele. É verdade. A sua luta não é sua, é dele. É ele que tem que guerrear, você só tem que se posicionar. Em quê? Oração e louvor. Gratidão, coração grato, reconhecendo o senhorio dele. E ele faz. E assim, eu falo assim, Deus é perito. Agora, quando eu li isso aqui, Deus causou uma confusão entre os inimigos e começaram a lutar entre si. Deus é perito em confundir seus adversários. É isso. Meu Deus, é perito, Ele é. né? Ele levanta os improváveis, né? Que ninguém dá nada, não é verdade? Porque é ele que faz. E o exército de Josafá, além de não precisar lutar, miga, nenhuma mão, não fez nada. Além de não precisar lutar nada, fazer nada, saquear o despojo do pessoal. O que é despojo? São as riquezas, né? E eles saquearam. Então, deixando os... Deus faz muito mais além do que nós imaginamos. Porque, vou imaginar, vou ter que lutar, vou morrer, não, além de não lutar e ficar mais rico. Pois é. Deus fez além Do que eu podia imaginar. Quem passava na cabeça que além de não fazer nada, ia ficar mais ricos ainda. Olha isso, que tremendo. Esse é o nosso Deus. Meu Deus, é forte demais. Deus sempre faz o que mais que pedimos e que imaginamos, né? O que eu aprendo com isto? Oração, sua arma poderosa. Louvor, outra arma poderosíssima, ao ponto de confundir seus inimigos. É isso. Né? A gente nunca pode deixar de estar orando. Mesmo diante aos meus olhos, tá difícil, sem expectativa de nada. A batalha tá perdida. Tá perdida. Mas a vitória não virá nossa. Não. A vitória virá dele. E pode ser da forma mais improvável. É verdade. Quem diria que o próprio exército iria se consumir entre eles mesmo? Quem imaginava isso? Você tá entendendo? Olha como Deus faz quando você usa essas duas armas. Né? O jejum, tem mais, né? Jejum, oração, mas a oração E a adoração. A adoração move o céu ao seu favor. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Tá difícil? Usa a sua arma. Essas duas armas. Não tá difícil, tá bom. Agora, mas continua. Porque você tem que ter esse estoque de armamento. Sim. Porque uma reserva. É, uma reserva. Uma Pros dias reserva. maus. Quando vir, está mais fortalecido ainda. É verdade. Não é? Então, nunca deixe de adorar e de orar. Ore e adore. É isso. Ore e adore. Todo o tempo. Certo, amiga? Certo. Poderoso, né? Poderoso. Eu costumo dizer para as pessoas que a oração não é um dom, é uma obrigação, é um combustível.
É um combustível, é aquilo que nos move até o Senhor. É o que vai edificar a nossa fé. É o que vai mover milagres. É verdade. Né? E a adoração, ter um coração adorador, um coração grato, alegra o coração de Deus. Quando a gente abre mão da murmuração, das dissensões, das brigas, né, dos porquês, e a gente coloca um coração grato, um coração de adoração, de confiança no Senhor, o céu se move ao nosso favor, não tem como. Eu amo aquele louvor, é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, é adorar em todo tempo, em todo momento. É isso. Amém. Que essa palavra fale ao seu coração, que você consiga meditar aí na sua casa. E se você não tem a prática do louvor e do louvor, da adoração e da oração, vira essa chave. Começa. E aí você faça a prova com o Senhor. Toma posse dessa arma, Toma porque posse. já é sua. Já. Tá disponível Você para só todos. precisa acessar. Tá disponível para todos. E né? uma chave vira na nossa vida quando nós tomamos posse É dela. isso, gente. Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e fale muito mais. Siga-nos, compartilha, manda comentários. Te esperamos na próxima semana. Um beijo. Deus abençoe sempre.